Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu estou aqui com a Thalita Meira. A Thalita Meira é a fundadora e CEO da Luxai, uma ferramenta para ajudar pessoas a distribuírem conhecimento. Thalita, seja bem-vinda, é uma honra receber você aqui. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, estou muito animada para poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida através dessa nova jornada que é empreender algo novo para a gente. Thalita, para iniciar, eu quero saber como que começou essa jornada na vida profissional, né? Você falou que empreender tem sido algo novo, mas você já tem uma carreira estabelecida e agora o Senhor te chamou para empreender. Como começou essa jornada profissional? E aí fica à vontade para escolher de onde você vai começar a contar essa jornada. Com certeza. Na verdade, pela formação, talvez, que é algo muito interessante, porque eu sou bióloga, só que eu nunca trabalhei como bióloga. Eu caí de paraquedas dentro de uma empresa aqui no Brasil, 2006, faz alguns aninhos. Eu trabalhei como recepcionista, eu comecei trabalhando como recepcionista, era uma Itautec que chama, né, que fabricava computadores e tal, eu fiquei por 5 anos. E acabei subindo lá dentro e cheguei dentro da área de negócios, que eu sou apaixonada realmente. Então, eu caí dentro da área de supply chain e fui crescendo profissionalmente, fui sendo promovida, graças a Deus. Eu tive uma carreira bem em ascensão, assim, eu tive muitas promoções, sempre me destaquei bastante. E fui mudando de empresas, fui para outras empresas, completamente apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu fazia, que é a área de supply chain, cadeia de suprimentos em português. E fiz pós-graduação, porque afinal de contas eu me formei em biologia, mas como nunca trabalhei nisso, fiz pós-graduação, escolhi uma pós-legal, porque eu fiz na USP, então foi muito bacana para minha formação e fui crescendo realmente profissionalmente, fui para outras empresas, a Leroy Merlin, a Avon, e chegou num ponto que eu estava na Avon, já estava como um cargo mais sênior, eu falei, não, peraí, eu nunca tive a oportunidade de estudar em outro país. Eu amo estudar, gente. Eu sou, assim, uma pessoa apaixonada pelos estudos. Tanto que hoje eu faço um PhD, eu chego lá e falo, mas eu sou apaixonada pelos estudos, então eu tinha um desejo muito grande no meu coração de fazer um mestrado fora do país e ter uma experiência profissional também fora do país. Então, e aí que surgiu a ideia de por que não ir para a Austrália, né? Então a gente eu comecei a pesquisar e, enfim, eu decidi optar pela Austrália principalmente pela possibilidade de estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo, que poucos países permitem isso, né? Normalmente você tem que só estudar, você não... Em outros países, só Irlanda, Nova Zelândia e Austrália permitem que você estude inglês e trabalhe ao mesmo tempo. São só esses 3 países, então eu optei pela Austrália. Foi a melhor escolha da minha vida. Então, chegando lá, né, comecei como a maioria das pessoas, lavando banheiro. E nessa época, seu nível de inglês aí era 0? Então, na verdade, eu tinha estudado inglês por muitos anos no Brasil, mas eu não conseguia me comunicar, e eu tenho muita certeza que isso era completamente emocional, uma crença limitante mesmo, de verdade. Porque, assim, voltando um pouquinho, na verdade, eu tinha passado por um relacionamento abusivo e eu ouvi muitas vezes que eu nunca seria capaz de aprender um idioma, que eu nunca seria capaz de fazer uma faculdade. Então, assim, ficou na minha mente, né? Então, por 8 anos eu tentei aprender o idioma e eu não consegui, né? Tentei muito. E aí foi aí que quando eu me vi livre desse relacionamento, né? Eu decidi, antes de ir para a Austrália, eu, na verdade, fiz um mochilão na América do Sul, sozinha. Que legal. Foi um período, assim, eu e o Senhor, assim, que eu sinto saudade de lembrar dos momentos que eu tive com o Senhor nesse mochilão. Foi muito especial. E nesse mochilão, acredite você ou não, em 40 dias eu aprendi espanhol. Uau! E eu acho que isso foi Deus mostrando assim, sabe, você é capaz, você só precisa se desbloquear, você consegue aprender outro idioma assim. E eu lembro que eu fui por muitas cidades, muitos países, né? E quando eu cheguei no final, as pessoas achavam que eu era nativa, porque eu estava falando espanhol realmente. Tanto que quando eu cheguei na Austrália, eu conversava com pessoas, por exemplo, da Espanha, que achavam que eu era chilena. Porque a maneira que eu falava parecia que era um nativo falando. Então, isso para mim foi um desbloqueio. Assim, em inglês a gente chama de breakthrough.
foi um desbloqueio, assim. Falei, não, mas se eu aprendi espanhol, eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês. Não tem dúvida, eu vou aprender inglês. Isso é tão maravilhoso, a forma como o Senhor lida com, às vezes são bloqueios e, como você falou, crenças limitantes. Às vezes o nosso inimigo, né, o diabo, ele usa pessoas e usa situações para formar fortalezas mentais que tentam impedir o destino maravilhoso que Deus tem para nós. Eu lembro, Thalita, que tem um grande mestre de grego, que eu leio muito sobre ele. Ele tá lá na Rússia, né, há 30 anos. E ele é um verdadeiro erudito, sabe? É um cara de uma capacidade intelectual absurda. E em um dos livros dele, ele fala que uma professora na escola, quando ele tinha 9 anos, colocou nele um apelido de Rick Idiota. Isso, uma professora. Ele falou, desde aquele momento, o diabo sabia que Deus ia usar a minha intelectualidade para abençoar pessoas. Mas desde aquele momento o inimigo tentava me envergonhar na área que ele sabia que eu fui chamado para envergonhar ele. E que coisa maravilhosa a sua experiência. Deus faz você aprender um idioma em 40 dias só para provar. Você pode e eu te capacitei. Que lindo isso. Sim, e foi muito surreal. Assim, e esse negócio que você falou sobre a crença limitante, na verdade, quando alguém que você enxerga como uma autoridade de alguma maneira te fala alguma coisa, isso realmente fica enraizado em você. E se você não decidir quebrar esse bloqueio, ele vai permanecer. Como você falou, o inimigo ele usa essas brechas realmente para calar a nossa boca mesmo, literalmente, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Então eu aprendi, eu consegui aprender. Então eu vi que eu não sou burra, né? Essa pessoa também falava que eu não seria capaz de fazer uma faculdade. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade de engenharia. E eu nem tentei fazer, porque eu falei, não sou capaz de fazer, eu acho que eu nunca vou conseguir, né? E não, né? Então foram 2 bloqueios que eu continuei comigo, assim, né, por um tempo. Mas aí quando eu falei, não, peraí, eu consegui aprender a falar espanhol, agora eu vou aprender inglês, e eu ainda vou conseguir fazer um mestrado em inglês. Esse era o meu sonho. Eu falei, não, eu vou fazer um mestrado em inglês porque eu sei que eu posso. E foi isso que eu trabalhei na Austrália, né, para melhorar o inglês ao nível de conseguir fazer um mestrado, porque tem níveis, né, você aprende a falar, você se comunica, mas aí você precisa de um nível um pouco mais alto para conseguir fazer um mestrado. E logo, graças a Deus, como eu tinha uma carreira já estabelecida mais aqui no Brasil, eu consegui um emprego na minha área. Deus é tão lindo, que foi exatamente antes de fazer... Não, olha só, eu saí da empresa que eu estava aqui no Brasil dia 2 de agosto de 2015. No dia 1 de agosto de 2016, quando ia fazer exatamente um ano que eu tinha declarado que eu ia ficar um ano sabático. E assim, já a gente pede, né? E aí, exatamente no dia 1 de agosto de 2016 foi quando eu recomecei a minha carreira na Austrália, né? Então, eu consegui passar por uma entrevista que, para quem está na Austrália, é algo muito desafiador, porque por mais que a gente possa trabalhar legalmente, a gente não pode trabalhar legalmente às 40 horas, a gente pode trabalhar só 20, então é meio período. Então, é muito difícil você conseguir um emprego na sua área de formação. Você consegue, sim, como babá, como eu fui, né, nesse período eu fui babá, fui faxineira, mas emprego mesmo na nossa área, a maioria é mais difícil de você conseguir justamente por conta da limitação de horas. Mas eu tenho comigo, assim, o Senhor, ele foi conduzindo literalmente tudo que eu passei. E teve um dia, eu lembro porque eu anotei, né? Foi no dia 28 de julho de 2016, eu sou das datas. Eu falei pro Senhor assim, Deus, é o seguinte, se o Senhor quiser que eu fique na Austrália, me arrume um emprego na minha área, porque eu não quero mais ser babá, eu era au pair, foi muito difícil. Porque eu quero muito alugar um apartamento pra mim e comprar um carro, porque eu quero acampar. Meu desejo era esse. Aproveitar a Austrália, né? Por favor, tem que acampar. E aí eu comecei, eu orei e eu vi uma vaga. Na hora que eu vi essa vaga, eu falei, Senhor, é essa vaga aqui, é essa. E aí eu apliquei para essa vaga, era uma vaga na minha área mesmo, né? Na área de supply chain. E aí a mulher me ligou 2 horas depois. Ela me ligou falando que tinha recebido meu currículo, surreal, assim, que aconteceu. E ela ainda falou assim, então, mas essa vaga é para trabalhar mais de 20 horas. Eu falei, moço, mas eu só posso 20. Resumindo, ela reduziu a carga horária para 20 horas, porque era o tempo que eu poderia legalmente trabalhar, né?
Então, ela reduziu para 20 horas. Eu fui contratada nessa empresa, eu fiquei nessa empresa por 2 anos, fui promovida, enfim. Então, eu comecei a minha carreira de novo na Austrália, mais de baixo, não era exatamente o mesmo lugar que eu estava aqui, mas eu tive a oportunidade de começar um ano depois que eu saí do Brasil. Então, assim, para mim, isso já foi uma grande vitória mesmo, assim, de verdade, assim. Então, continuei minha carreira na Austrália, e aí eu falei, não, bom, agora acho que eu vou fazer o mestrado, né? Quero fazer o mestrado, já era o objetivo, queria muito fazer, já tinha trocado de empresa e tal. E aí, só que o mestrado que eu queria fazer não era na Austrália, era na Europa. Ah, entendi. Em qual país? Era na Espanha, até por isso que eu quis aprender espanhol. Porque metade era inglês, metade era espanhol, o mestrado. E aí eu acabei conhecendo meu esposo. E foi numa conferência na... Que legal, que legal. Não, na verdade, eu me apaixonei por ele nesse dia. Uau, me conta essa história. Para as empreendedoras que estão nos ouvindo aqui, olha, Deus pode mover milagres. Na verdade, foi uma amiga em comum, ela nos apresentou, mas assim, eu não tive interesse. E aí, quando a gente, por acaso, assim, mas poucos dias depois, a gente ia ter a Houston Conference, né, que é em julho. E aí a gente foi na conferência e eu tava orando, né, e ele tava do meu lado. E ele botou a mão no meu ombro e ele começou a orar por mim. E ele falou, e eu tava orando por esse negócio de eu vou embora na Austrália, não vou porque eu posso fazer uma mestrado aqui, eu faço na Europa, porque faltava 2 meses para o meu visto acabar, eu precisava decidir o que eu ia fazer. Daí ele começou a orar por mim, ele sentiu, ele falou assim, o Espírito Santo está falando para você não se preocupar, porque todas as coisas vão acontecer diante dos seus olhos. Só que o que aconteceu é que no momento que eu abri o olho, eu me apaixonei por ele. Meu Deus. Literalmente, foi surreal, assim, eu abri o olho, quem é essa pessoa? Eu vi ele completamente diferente. Uau. E assim, 2 dias depois, a gente foi no culto, a gente saiu pra jantar e a gente começou a namorar. Que legal. E a gente se conheceu, namorou, noivou e casou em 5 meses. Meu Deus. Ó, dica aí pros rapazes solteiros, ora pela varoa que dá certo. Então, foi surreal, assim. E a gente eu tava falando disso até ontem com outro pastor ontem. A gente sentiu que, porque assim, eu tinha passado por vários traumas, enfim, muitas coisas tinha acontecido na minha vida. E eu poderia ter traumas pelo que eu passei, né? No caso de um relacionamento abusivo, e ele era um pastor. Então, assim, foi muito pesado, muito forte. E eu poderia ter traumas, né? E assim, o Senhor tirou literalmente, porque quem em sã consciência casa em 5 meses? Se não é o Senhor. Fala, pessoal, uma pausa rápida aqui para te lembrar que essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio do portal Fé e Trabalho, um portal onde você vai encontrar a intersecção entre cristianismo, economia e liberdade. Tudo aquilo que importa para você, cristão empreendedor. Termina de ouvir esse papo e depois corre lá pro portal Fé e Trabalho, porque lá tem muito conteúdo rico. Siga eles também nas redes sociais, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Agora, bora voltar para a entrevista. Nossa, olha que coisa maravilhosa. De novo, Deus faz uma experiência sobrenatural para quebrar uma crença limitante, para quebrar um trauma. Eu lembro de um texto que tá, se eu não me engano, é 2 Coríntios 10, que diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas, né? Ali ele tá falando sobre fortalezas mentais. E aí existe uma intervenção espiritual que pode destruir mesmo essas fortalezas mentais que o diabo tenta construir dentro de nós durante anos. E a sua história é recheada disso, né? Tanto com relação ao idioma, com relação à aprendizagem, com relação ao relacionamento. Deus se mostrando presente e não deixando nenhum trauma te limitar. Que lindo isso, Thalita. Não, e é verdade. E assim, como aconteceu? Assim, a gente estava com 2 meses de namoro e a gente teve um dia que eu olhei para ele olhou para mim, a gente começou a sentir um sentimento que eu nunca mais senti. Foi a única vez que a gente sentiu. E era um amor que é inexplicável. Eu fico imaginando que deve ser o amor de Deus por nós, assim, porque realmente era algo que a gente literalmente só sentiu, durou assim, de 30 segundos a 1 minuto. E foi isso. Ele olhou pra mim, eu olhava pra ele assim, você tá sentindo o que eu tô sentindo? E tipo, a gente não sabia explicar o que era.
E foi uma única vez, a gente nunca mais sentiu esse negócio que a gente sentiu. Então, nesse dia, a gente tinha certeza de que a gente ia se casar e a gente ia cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida juntos, né? Então, vou começar a falar um pouco agora da questão do empreender, porque vem um pouco depois disso, na verdade, né? Então, a gente... Sim, até deixa eu te interromper. A sua jornada com Deus, né? A gente pegou desse ponto e já foi falando, mas como que começou? Você nasceu em uma família cristã, não nasceu numa família cristã? Como que foi o início da sua jornada cristã? Então, na verdade, eu não nasci numa família cristã, mas eu me converti com 16 anos, porque minha mãe tinha conhecido o Senhor, e aí a gente, né, consequentemente, eu e a minha irmã, a gente começou a se aproximar e a gente teve uma experiência com o Senhor uns 2 anos depois que ela. Então, a gente começou a nossa jornada adolescentes, né? Eu comecei minha jornada adolescente, então esse meu relacionamento que eu tive foi muito difícil, foi com o pastor, como eu comentei, quando eu tinha 19 anos. Então, dos 19, enfim, foi por um período. E assim, sempre tive um relacionamento com o Senhor, mas eu sentia que esse meu relacionamento era muito à base de medo. Era muito à base de medo, realmente. Assim, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, minha oração não vai passar do teto. Sabe assim, era aquela questão bem lei, assim, sabe? Tipo, eu não tinha enxergado a graça. E foi quando, em 2014, isso foi, sei lá, em 2006, e aí quando foi em 2013 para 2014, foi quando eu consegui sair desse relacionamento, enfim, eu fui casada, eu casei muito nova, eu tinha 21 anos, então até chegar nesse ponto de me separar, que não foi nem uma escolha minha, na verdade, essa foi a parte mais difícil, porque não foi uma escolha minha, mesmo tendo passado por tudo que eu passei, a escolha não foi minha. Aí bateu muito forte a questão da rejeição, né? Nem isso eu consigo na minha vida, sabe? Tipo, veio realmente isso muito forte, mas foi nesse momento que eu entendi a graça. Então, eu passaria por tudo que eu passei de novo se eu soubesse que eu teria um relacionamento que eu tive, que eu comecei a ter com o Senhor nesse momento, porque eu comecei a entender que o Senhor já tinha me perdoado, eu comecei a entender graça, eu entendi planos, eu entendi que não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas porque senão eu me vangloriaria. Então não tinha nada a ver com os meus atos, mas tinha a ver com o amor que ele sentia por mim e eu já tinha escolhido. Então foi nesse período, que foi em 2014, que apesar de ele ter escolhido se separar, eu, por um ano, exatamente 1 ano e 5 dias, eu orei para que o Senhor restaurasse e, na verdade, o Senhor trouxe, através de várias pessoas, falando, isso é um livramento de Deus para a sua vida, realmente, assim, a sua vida, ela é muito preciosa, segue a sua vida, né? Inclusive os meus pastores e tudo mais. Então, nesse período, foi o período que eu entendi, realmente, que eu sou amada. Eu sou amada por Deus, sabe? E foi quando eu me vi numa situação de um encontro com o Senhor de 1 ano. Eu lembro que eu sentia saudade. Eu tinha que trabalhar aqui, mas eu sentia saudade de orar, de passar tempo com Deus. Eu ia pro banheiro no meio do dia e era meio louco, assim. Então foi nesse período que eu tive um novo encontro realmente com o Senhor, em 2014. Aí, a partir disso é que eu fui realmente trilhando e entendendo mais sobre a graça. E eu passei a entender sobre o reino de verdade. Estou entendendo, estou aprendendo sobre isso de 2021 agora para 2022. Porque até então eu entendia sobre um Deus um pouco diferente. Então foi uma jornada realmente de entender primeiro a salvação, depois entender a graça, agora entender o reino. Então é essa jornada que eu estou ainda, né? Eu acho que a gente continua numa jornada, mas foi essa a minha jornada. Então eu passei por entender a salvação, eu passei a entender a graça, e agora eu efetivamente estou entendendo o que é ser do reino e o que é o reino. Né? Então foi essa minha... E nessa fase, entendendo sobre o reino, Deus te chama para empreender. Você estava lá na Austrália, correndo com a sua carreira, e aí Deus chama você para empreender. Como que foi isso, Thalita? Então, na verdade, isso foi bem mais uma coisa louca, né? Foi bem louco, porque eu estava fazendo mestrado, né? Então eu decidi ficar na Austrália, estava fazendo mestrado, casei e tal. Estava fazendo mestrado. E uma moça que eu nem conhecia, na verdade, eu conheci pela internet, ela me mandou uma carta quando eu fiz 33 anos. Ela me mandou uma carta e eu era meio cética, sabe? Eu fui criada, né, em igrejas um pouco mais tradicionais e que não existe
né? Os dons, tal. Dons e profecias. Então eu era muito cética, assim, sabe? De receber uma profecia e falar, isso aqui. Então eu era muito cética com relação a isso. E aí eu recebi essa carta quando eu fiz 33 anos, em 2019. E nessa carta, é uma moça que ela me conhecia online, mas ela não me conhecia fisicamente ainda. E nessa carta estava escrito absolutamente tudo do meu passado, por que tinha acontecido isso. E Deus tinha trazido para ela algumas coisas que eu tinha vivido, né? Por exemplo, esse período de 12 anos, que foi um período de sofrimento para mim. E quando, o meu nome é Thalita, né? Então, quando Jesus ele chega para curar a filha de Jairo, ele fala, Thalita, cume, né? Menina, levante-se. Chegou a hora de você viver, né? Troca suas vestes velhas e coloca vestes novas. E foi exatamente aí que eu recebi realmente um chamado de Deus falando, o seu passado, os 12 anos de sofrimento, eles foram importantes para você viver daqui para frente. E foi bem surreal o que aconteceu, porque foram 12 anos, e foi quando Jesus, quando ele foi curar, quando ele foi ressuscitar a menina, a filha de Jairo, ele tinha ido diretamente, ele tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue, que tinha sofrido por 12 anos. E a menina tinha 12 anos, né? E o meu aniversário é 2/10. Então, tipo assim, aí eu comecei a falar, foi um mind-blowing pra mim, assim. Aí eu falei, tá, Deus tá me chamando. E 33 foi quando ele começou o ministério dele também. E eu falei, não, realmente, Deus tá me chamando. Isso aqui, eu até me emociono de falar, porque isso é real. O que tá acontecendo é real. E aí, nessa carta fala que o meu tempo nas empresas, eles foram, os anos que eu passei nas empresas foram muito importantes, mas que essa fase estava acabando. Porque o Senhor estava me chamando agora para ajudar pessoas e não mais empresas. Então, o meu ministério agora era com pessoas e não mais com empresas. As empresas viriam até mim, mas para pedir ajuda como consultora e tudo mais, mas que o meu foco deveria ser relacionado a pessoas mesmo. E é o que acontece. Eu sou consultora de empresas, as empresas vêm até mim pedindo conselhos, ajudas, mas o meu foco realmente é em pessoas. Então, eu entendi que eu tinha uma mudança ali à frente e que é desafiador, né? A vida inteira nunca empreendi, eu não venho de família de empreendedores. Sempre tive, graças a Deus, sempre tive muitas oportunidades em empresas, sempre sendo promovida muito rápido, passava em várias entrevistas, eu tive que escolher as empresas, então era novo para mim. E agora? Estava falando lá, né? Agora você não vai mais trabalhar como funcionária de empresa. Estava escrito desse jeito na carta. Mas e aí? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu vou empreender? E aí eu estava fazendo mestrado. Alguns meses depois, eu recebi um convite da própria universidade para fazer um doutorado. Uau. E que foi bom também, porque como assim? Eu estou fazendo um mestrado, eu nem terminei o mestrado, e eles me chamam para fazer um PhD em inglês. Legal. Lembrando que há poucos anos atrás nem inglês eu falava. Então, foi muito surreal, assim. E aí eu comecei a fazer o PhD, e aí eu tinha entendido a carta, mas não tanto, né? Mas aí no PhD estava assim, não, eu vou fazer, pesquisar tecnologias para melhorar o processo das empresas. Mas o Senhor, de novo, me fez mudar. E aí eu cheguei para os meus orientadores e falei, não, 2 deles eram cristãos. Aí eu falei, então, eu recebi um chamado. Eu falei, eu não quero só pesquisar tecnologias para melhorar os processos logísticos. Eu quero pesquisar tecnologias para acabar com a escravidão que existe dentro da cadeia de suprimentos. Uau. Porque hoje existem 40 milhões de pessoas que são escravas dentro das cadeias de suprimento. Meu Deus. E é muita gente. Então, está mais perto do que você imagina, do que a gente imagina. Uhum. E no mesmo período, eu também fui chamada para dar consultoria para as empresas australianas, porque na Austrália existe uma lei em que você, como empresa, dependendo do tamanho da empresa, você precisa falar para o governo qual é o risco de ter escravos dentro da tua cadeia de suprimentos. Uhum. E eu fazia isso, eu analisava isso, e eu falei assim, tá, mas e aí? Tá, o risco existe, tá lá, o que a gente vai fazer com relação a isso? Só explica para mim, Thalita, eu sou totalmente leigo no que diz respeito à supply chain, mas como isso se dá? Em qual ponta ou como que se dá o trabalho escravo dentro de uma cadeia de suprimentos?
Então, a cadeia de suprimentos, talvez quem está nos ouvindo não saiba exatamente o que é uma cadeia de suprimentos, mas cadeia de suprimentos é tudo que a gente toca, vê, é resultado de uma cadeia de suprimentos. Então, para qualquer produto chegar na nossa vida para a gente usar, ele é fruto disso. Então, normalmente a escravidão dentro da cadeia de suprimentos, ela não acontece aqui na ponta, ela não acontece talvez no armazém que você comprou, mas ela provavelmente vai acontecer na pessoa que está fazendo, a gente chama de layers, né? Na primeira etapa lá. Então, por exemplo, a pessoa que está cortando a tua camiseta que você está vestindo agora. Então, infelizmente, mais de 90% da produção têxtil que acontece em Bangladesh, por exemplo, ela é feita por escravas, mulheres. Nossa. E isso é muito real, assim, é muito real, assim. A gente tem empresas que já passaram até por escândalos, né? A gente já ouviu, né? Zara, H&M. E o que a Austrália está fazendo e a Inglaterra é, assim, qual é o risco de na sua cadeia de suprimento existir algum trabalho escravo? Só que eu me vi numa situação de, não é simplesmente a gente levantar um risco, mas o que eu vou fazer para mudar isso? Exato. Vai muito além de eu chegar para você e falar, não compra produto oriundo de Bangladesh, porque você está financiando a escravidão. Só que se você não compra, o que acontece? Você traz uma pobreza ainda maior para esse país. Então não é assim que a gente vai resolver o problema. Não é falando para você não comprar coisa da China que eu vou resolver o problema. Não vou resolver o problema. Então eu comecei a entender que a escassez do mundo, ela não está relacionada com a má distribuição de renda, mas com a má distribuição do conhecimento. Nossa, isso é muito bom. Meu Deus, essa frase é muito boa. Isso é muito verdadeiro. Queria trazer um ponto. Logo no início do Empreendendo no Reino, nós entrevistamos a Linda Lee. A Linda Lee, ela teve exatamente esse chamado da parte do Senhor, porque aqui eu moro em São Paulo, na região da Moca, e vizinho ao meu bairro tem o Brás, e lá também tem índices absurdos de escravidão. E a Linda Lee, ela fundou uma empresa chamada 1212, por conta de Romanos 12:12, e essa empresa, ela de fato trabalha com essa parte têxtil, e justamente algumas grandes empresas contratam serviços deles, mesmo sabendo que eles são mais caros, mas com eles têm a segurança que nunca vão ter problema com a questão da escravidão. Então as empresas preferem pagar mais caro, mas ainda assim eles têm a segurança que não vão ter esse problema da escravidão. E como é bonito, né? Deus levantando players para trazer redenção para setores da economia, né? E é o que Deus está te usando para fazer, né? Trazer redenção. Amém. E assim, e de novo, o conhecimento é que faz com que o comprador, por exemplo, queira pagar mais, comprador de empresas ou comprador consumidor final, esteja disposto a pagar mais quando ele tem a certeza de onde vem aquilo que ele está comprando. Porque a gente viu isso muito agora na pandemia, ou não só na pandemia, mas de uma forma geral, quando o comprador de qualquer empresa, por exemplo, ele começa a apertar o fornecedor dele para entregar mais rápido, para entregar com valor mais baixo, com preço mais baixo, e isso faz com que isso aperta lá na ponta. Existe um negócio que a gente chama na cadeia de suprimento que chama efeito chicote. Sabe quando você faz isso aqui? O chicote ele vai doer em quem? Ele vai doer lá no final. E ele vai com muito mais força. Você põe uma força aqui, mas a força que está lá no final é muito maior. Então, quando você tem um comprador da ponta de cá falando, não, eu quero que você entregue esse material, essas blusas, ou o que quer que seja, eletrônicos, eu quero que você entregue isso em um mês, sendo que produzir, fazer o shipping e tudo mais, humanamente falando, não dá. Então, o que eles fazem? Eu quero, a fábrica, eu quero manter esse meu cliente, então ele vai subcontrata outras empresas para poder aumentar a produção. Então, normalmente eles subcontratam empresas que são desregularizadas. Por quê? Ele precisa manter o preço também. Então, é muito complexo, porque são várias pontas. E o que eu realmente acredito que é o conhecimento, porque tem muitas pessoas que estão na China ou em outros países que a realidade que eles vivem, que eles viveram, que eles nasceram, é aquilo. Eles não sabem que eles estão sendo explorados. A moça que faz as camisetas lá em Bangladesh, que ganha 50 centavos por dia, ela não sabe que aquilo lá não é normal, sendo que ela foi criada dessa maneira, ela não viu outra realidade. Então, por isso que eu falo que a questão maior é a questão do conhecimento, e é aí que surge a Luxai. Porque a Luxai, ela vai além de ser uma plataforma para hospedar cursos online.
ela realmente, assim como eu recebi uma carta de um chamado, o meu esposo também, da mesma pessoa, enviou uma carta para ele no aniversário dele, 4 meses depois dessa, falando que ela estava vendo ele desenvolvendo ferramentas para mudar como as pessoas aprendiam no mundo. E isso foi antes da Luxai surgir. E ele é desenvolvedor, ele que faz o código, né? Ele que desenvolve realmente. Então, nesse momento, a gente, poxa, então peraí, né? Você vai desenvolver uma ferramenta que faz as pessoas aprenderem diferente. Eu acho que o conhecimento que vai ajudar. Vamos literalmente empreender e construir uma empresa para isso. E é assim que surgiu a Luxai. Então, a Luxai surgiu dessa necessidade do mercado também, porque a gente está vendo que o mercado, a gente viu, né, no meio da pandemia, que o mercado estava aberto, principalmente na Austrália, que isso é novo na Austrália, isso não existe. Então, o mercado que a gente conhece de infoproduto aqui no Brasil está anos-luz dos outros países, né? Totalmente diferente do que a gente imagina. E a gente, peraí, então, vamos construir. E aí a gente foi 100% na fé. Então, a Luxai, ela surgiu 100% na fé. Então, primeiro eu queria até falar do nome, porque Luxai? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Então, a gente, nesse momento, nós dois, nós estávamos entendendo sobre a nossa identidade como filhos. Né? Nossa identidade, a identidade do pai e a nossa identidade como filhos. E aí, essa mentora que estava em casa, né? Então, ela estava na Austrália também, ela chegou assim, Luxai. Eu falei, tá, mas o que significa Luxai? Aí ela falou, Luxai significa filho no idioma falado no país de Laos. E o meu esposo chama Lau. Então, Luxai significa filho no idioma Lau, que é exatamente o nome do meu esposo. Então, isso significa Luxai. Então, e aí realmente o nosso foco é desenvolver meios para que as pessoas possam compartilhar o conhecimento que elas têm, porque sem fronteiras. Por isso que a gente se posiciona realmente como uma plataforma global. E aí veio todos os desafios e challenges, né? Porque nunca tinha empreendido, é algo novo, mas nós dois, com um grande chamado, né, do Senhor para realmente empreender. E a gente, no meio de uma pandemia, eu fazendo um doutorado, ele numa empresa que era o sonho da vida dele, ele tinha acabado de entrar na empresa. E o Senhor chamou a gente, e o Senhor faz algumas coisas meio diferentes, assim, né? Ele começou no segundo mês, era o sonho de vida dele, era trabalhar nessa empresa. No segundo mês, ele começou a ter uns ataques de pânico, e aí ele sentiu Deus falando assim, você precisa parar, você já experimentou, né? Porque o sonho dele era trabalhar nessa empresa. Você viu que você tem capacidade, era um salário altíssimo. E aí o Senhor falou, mas eu te chamei para fazer outra coisa. E então, nesse momento, a gente falou, não, tá bom, então vamos fazer. Aí a gente saiu, os dois, 100% na dependência do Senhor. A gente pegou todos os nossos móveis, colocamos dentro de um galpão em Sydney e fomos morar dentro da universidade. Por quê? Porque a gente precisava reduzir o custo. E aí o dinheiro que a gente tinha para investir era o tempo, a gente precisava, né, maximizar esse recurso que a gente tinha. Então a gente ficou 1 ano dentro da universidade. Então a gente pode falar que a Luxai, ela surgiu sim dentro de uma universidade. Sabe aquela história do Facebook que surgiu dentro da universidade? A Luxai também surgiu na universidade. E a gente ficou por 1 ano nessa universidade, reduzimos o custo, então a gente conseguiu dar uma avançada muito grande no desenvolvimento da empresa, porque para desenvolver diferente de desenvolver abrir um outro tipo de empresa, uma startup, ela exige muito tempo de desenvolvimento, né? E sem retorno financeiro, né? Porque você precisa desenvolver alguma coisa para ter, né, o nosso MVP, que é o nosso mobile product. E foi o que aconteceu. Então a gente foi para a universidade, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente foi muito abençoado lá, a gente conseguiu passar no processo para fazer parte da incubadora. Então a gente ficou incubado lá também, passamos um processo seletivo de uma outra incubadora, e assim, eu sempre estou sustentando todos os dias. Então todos os dias a gente vive um milagre atrás do outro. Assim, eu tenho um caderno que eu anoto todos os milagres que a gente vive. Todos os dias a gente tem um milagre para contar nessa jornada de empreender no reino. Porque eu sinto que realmente empreende no reino. Que bênção.
Outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor. O Antor é a solução ideal para você, varejista, acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais, seja por absenteísmo ou turnover. Também para sempre ter o número correto de funcionários, nem de mais, nem de menos. Pela Antor, você tem acesso a milhares de profissionais que, a um clique de distância, estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de 1 hora ou mais. Missões de reposição de mercadorias, troca de etiquetas de preços, empacotadores, shopper de pedidos de e-commerce do iFood, etc. Chega de ter filas enormes, chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal. Peça profissionais pelo aplicativo Antor, profissionais sob demanda. E, assim, em termos de negócio, qual fase a Luxai está hoje? Vocês tiveram essa fase de incubação, validaram o MVP, e aí hoje vocês chegaram a captar ou não faz parte da estratégia a questão do fundraising? Como que tá para vocês em termos de negócios? E esse é mais um, só mais um dos milagres do Senhor, porque é muito difícil. Quem tem startup sabe o quanto é difícil a gente fundraising. A gente bootstrap, né? Não sei quantos de vocês conhecem os termos, mas a gente bootstrap a Luxai por 1 ano. Que significa que nós colocamos os nossos recursos para sustentar por 1 ano. E aí chegamos nesse período e aí a gente ainda validamos o MVP, mas ainda precisávamos arrumar muitas coisas do MVP. E aí a gente precisava, então, começar a fundraising no nosso pre-seed, né, que é o primeiro estágio de levantar recursos. Mas, muito difícil, para quem tem startup, sabe que é muito difícil conseguir investidores quando a empresa está num estágio de pre-revenue, que nunca teve faturamento. Ainda mais se você não tem um track record, né, para falar, opa, peraí. Você não tem nada para mostrar. O mercado é novo na Austrália, ninguém sabe o que é isso. Eu tive que fazer um explain a video para mostrar para as pessoas o que era o Luxai, o que é o modelo de negócio, porque isso não existe lá. Então, como que eu vou conseguir um investidor que acredite nessa ideia, que é uma ideia aqui na Austrália inovadora, né, lá na Austrália, mas que não tem o track record, eu não tenho nada para mostrar. Então, era desafiador, era um desafio, né? E a minha psicóloga, que é pastora, que é coach, que é tudo, também, e ela teve um dia que ela falou para mim assim, o Senhor já me falou que ele vai levantar um investidor e ele vai incomodar essa pessoa que ele não vai nem conseguir dormir. E esse investidor, ele vai chegar para vocês quando acabar o lockdown. A gente estava em lockdown na Austrália e era um lockdown super restrito, né? A gente não podia sair de casa, a gente não podia ir mais de 5 quilômetros de casa, a gente podia sair 1 hora por dia, só fazer exercício. Então, foi um período muito desafiador. E ela falou assim, quando o lockdown acabar, vocês vão conhecer o investidor de vocês. Eu falei, amém, eu criei mesmo naquilo. E aí, o lockdown acabou no dia 12 de outubro de 2021. No dia 13 de outubro de 2021, a gente saiu de casa pela primeira vez e a gente foi para uma reunião com um possível investidor. E aí ele viu a ideia, ele se apaixonou pela ideia, mas principalmente pelos founders, e ele decidiu investir. Então, o nosso investimento veio dessa maneira. E aí, como a gente conseguiu um investimento em dólar, a gente falou, não, vamos gastar ele em real? Faz sentido. Vamos, de novo, como a gente fez a primeira vez, a gente quis maximizar esse recurso. Então, por isso que a gente veio passar esses 8 meses no Brasil. E eu imagino que faça muito sentido, né? Porque para nós brasileiros que estamos empreendendo, você falar de infoprodutor, você explicar a Luxai, a gente já remete, sei lá, a Hotmart. A gente já tem um ambiente propício para isso, né? Então fica até mais tranquilo do que contratar um dev na Austrália, né? Não, e assim, eu sou muito, assim, eu tiro o chapéu pro JP. O JP é o fundador da Hotmart. Ele trilhou um caminho, ele tá há 10 anos educando o Brasil sobre o que é. Só que essa educação, ela tá mais restrita ao Brasil e a alguns outros países. Ela não chegou na Austrália. Então esse caminho na Austrália é nosso. Nossa, e isso é maravilhoso. Nossa, possibilidade absurda. Sim,
esse caminho. Então, assim, eu aprendi, eu falo, eu quero um dia ter a oportunidade de chegar para o JP e falar obrigada, porque você desbravou um mercado novo e você adiantou, e assim, eu tô aqui para te ajudar, sabe? Tipo, é isso, sabe? Eu acho que existe mercado para todo mundo. É um mercado novo. Eu não vejo a Hotmart como competidora, eu me inspiro na Hotmart e eu quero poder falar, não, a gente está aqui, a gente pode se unir e falar, não, a gente vai levar conhecimento para as pessoas no mundo todo. A gente não tem que ter fronteira, não tem que ter, não, porque eu não posso sacar o dinheiro aqui na Austrália, porque é um problema, na verdade, que existe real, é porque eu não posso sacar o dinheiro em dólar australiano e eu não quero que existam esses problemas. Então, eu quero poder me unir com outras pessoas que façam isso, porque realmente eu acredito que tem mercado para todo mundo. Então, por isso que eu não quero dizer que nós somos uma plataforma, porque eu acho que é uma ferramenta realmente de distribuir conhecimento, que vai além de hospedar um curso. Ela vai além. A gente tem, inclusive, estrategistas que ajudam a gente. Então, e a gente é muito grato também, porque as pessoas se uniram a gente nesse propósito. A grande parte das pessoas que estão com a gente são pessoas que, eu não quero receber por isso. Eu estou doando o meu tempo porque eu acredito no propósito de vocês. Eu acredito no que vocês estão fazendo. Então, a gente é realmente muito grato a Deus, porque é assim que funciona com a gente. Eu oro e falo, Deus, agora eu estou precisando de uma advogada que tenha conhecimento na parte tributária. Aí eu recebo uma mensagem das pessoas, né, no meu Instagram, alguma coisa assim, oi, Thalita, eu sou uma advogada tributária, você precisa de ajuda? Eu juro que acontece isso. É surreal. Literalmente, assim, eu levanto os trabalhadores para a obra deles, sabe? Então, e é isso que a gente vive todos os dias. Então, a gente veio para o Brasil para realmente maximizar e aprender com o mercado aqui, porque é um mercado que já está muito avançado, diferente do mercado australiano, que é novo e a gente vai educar as pessoas. Mas eu realmente acredito que as pessoas nas empresas, por exemplo, elas têm um conhecimento e que, se elas não falarem, elas não ensinarem a outras pessoas, elas vão aposentar e esse conhecimento vai ficar perdido. Então, o meu coração está em muito mais do que ir atrás de um youtuber, por exemplo, ou uma pessoa que quer ser nômade digital, vou vender qualquer coisa na internet porque eu quero ser nômade digital. Esse realmente não é o nosso chamado. O nosso chamado é pegar uma pessoa que tem um sucesso e tem um conhecimento no offline e transferir para o online. Então, é realmente trazer conhecimento para as pessoas. Esse é o nosso grande porquê, né? Porque realmente, de novo, a gente não acredita que a escassez do mundo está relacionada com a má distribuição de renda, mas com a má distribuição do conhecimento. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar em conjunto para distribuir melhor esse conhecimento, mais a gente vai conseguir atingir as camadas que hoje não são atingidas, né? Essas pessoas que estão lá nas camadas de baixo, que não conseguem ter esse conhecimento. Porque não adianta, como eu falei, não adianta eu falar para você não compra da China se eu não capacitar aquele trabalhador que está lá na fábrica da China para sair dessa situação. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, muito mais do que ajudar as pessoas a transmitirem o conhecimento delas, é chegar para você e falar assim, André, grava um curso aqui, pequenininho que seja, eu vou disponibilizar esse conteúdo para as ONGs que a gente vai fazer parcerias e transformar a vida daquelas pessoas que estão lá, entendeu? Então, essa parceria, ela vai além de só fazer as pessoas distribuírem o conhecimento delas. E a parte social também. A gente está muito ligada com os 17 Objetivos da ONU, né? Que é trazer conhecimento de qualidade para as pessoas, trabalho decente para as pessoas, né? Que são os 2 SDGs. Para quem não sabe, Sustainable Development Goals, que são os 17 Objetivos da ONU para 2030. Então, nós somos ligados nesses 2, que é trabalho decente para as pessoas e educação de qualidade. Então, esses são os nossos grandes focos. Inclusive, para você que é empreendedor, eu acho que é interessante, se você não olhou ainda esses 17, dá uma olhadinha e escolhe pelo menos 1 ou 2 para focar, porque não adianta a gente trabalhar só para a gente prosperar e, por mais que você queira trabalhar para o reino, o problema vai muito além do nosso entorno. Então, se a gente conseguir escolher, se cada empresa conseguir escolher pelo menos 1 para trabalhar, 1 ou 2 objetivos, por exemplo, 1 é acabar com a fome no mundo. Então, tem vários objetivos lá e talvez a sua empresa seja uma facilitadora para a gente conseguir atingir esses objetivos da ONU.
Muito bom, muito bom. E eu quero dizer o seguinte pro pessoal que nos segue aqui. Muitas vezes você ouve o Empreendendo no Reino e você fala, cara, eu tô esperando um propósito da parte de Deus para eu desenvolver meus dons e talentos, empenhar meus dons e talentos e promover um propósito. Muitas vezes Deus vai usar o propósito que ele já comunicou com alguém, e os seus dons e talentos vão ser desenvolvidos quando você estiver junto com essa pessoa. Quem sabe Deus não tá te chamando para ser alguém que vai contribuir com a Luxai. A gente vai deixar os contatos, o Insta da Thalita, o LinkedIn, tudo mais aqui na descrição desse episódio. E se você tem esse desejo, se você vê que pode contribuir com essa grande revolução que Deus tá usando a Thalita para encabeçar, manda mensagem para ela, porque eu tenho certeza que conexões divinas são formadas assim. Quando Deus apresenta um propósito para um líder e apresenta para os possíveis liderados este líder. Então, talvez Deus esteja comunicando no seu coração agora. Não perde mais tempo, manda mensagem para a Thalita. Mais do que um negócio, é um propósito. Então, se esse propósito conecta no seu coração, não perde mais tempo, manda mensagem para ela. Thalita, microfone aberto, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, que com certeza foi extremamente inspirado com essa conversa. Fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui e, como o André falou, eu não tenho como fazer nada disso sozinha. Literalmente é uma ferramenta. Não tem como a gente distribuir conhecimento se eu não usar o seu conhecimento para ser distribuído. A gente é realmente uma ferramenta. E como eu comentei na carta, uma parte da carta diz que é um efeito em cadeia que vai acontecer. Não depende de mim. Ele pode começar em mim, mas ele vai terminar em pessoas. E é assim que tem que ser. Porque se é alguma coisa que a gente constrói para a gente, qual é o sentido? Eu acredito realmente, quando a gente está falando de empreender no reino, começou em mim, mas ele tem que terminar em pessoas. E tem que ser um efeito cadeia mesmo. E a gente precisa se ajudar. Então, não falo só pela Luxai, mas de uma forma geral, se você, exatamente isso que o André falou, se você sente que você pode contribuir com outras empresas, ou eu, por exemplo, que eu comentei, eu não vejo, né, a Hotmart como um competidor, eu realmente vejo, eu estou entrando para ajudar eles. Acho que assim a gente consegue ir muito além. A gente, ao invés de enxergar o outro como um competidor, enxergar o que eu posso fazer melhor, mas não para competir, para trazer uma nova experiência, para trazer mais experiências agradáveis para outras pessoas que vão utilizar, né, a ferramenta que seja, a empresa que você tem. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que muito grata realmente pela oportunidade de estar aqui. E o empreender no reino deveria ser assim. Eu pelo menos acredito que deve ser assim. Né? É algo que começa na gente e termina em pessoas, porque o reino é isso. O reino é agora. O reino não é... E é uma outra coisa que eu tenho entendido muito também. O reino é hoje, é agora. E ele está aqui para a gente usar, para a gente desfrutar. E não é só a questão da salvação. A gente está aqui nesse mundo porque o Senhor colocou a gente nesse mundo e deu diversas ferramentas, deu inteligência, deu sabedoria para a gente usufruir daquilo que Ele preparou para a gente. Isso é o reino. Então, é o que eu tenho estudado ultimamente. Então, esse é o recado que eu quero deixar, né? Pensa na tua empresa como um acelerador entre você, né, o que você faz, e as pessoas que vão ser atingidas através do seu grande porquê, né? E começa sempre pelo porquê. Simon Sinek fala muito sobre isso. Começa sempre pelo porquê. E esse é o nosso porquê, né? Porque o conhecimento, ele liberta. E ele liberta não só fisicamente, não só espiritualmente, não só emocionalmente, como fisicamente também. Conheço alguém que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muito legal. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Maravilhoso. Pessoal, para quem está nos ouvindo até agora e não é inscrito ainda no nosso podcast, se inscreve agora, indica esse papo para mais pessoas, porque com certeza Deus vai usar isso para atingir pessoas. Nos vemos na próxima semana. Valeu!